Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta aula da disciplina de bovinocultura do curso técnico em agropecuária. Beleza, turma? Vocês estão bem? Então vamos lá, moçada. Nossa última aula, a gente finalizou o assunto aí do aspecto mercadológico da pecuária leiteira, onde eu pude trazer para vocês, assim como eu fiz com a pecuária de corte, pude trazer alguns dados, alguns panoramas gerais aí sobre a situação, assim como sobre o histórico da pecuária leiteira, como que ela foi se desenvolvendo no Brasil, né? Como que ela chegou no patamar de hoje, qual que é a posição do Brasil aí no cenário mundial de produção de leite, qual que é a produção de leite por estados do Brasil, quais são os estados que mais são representativos, né? Quais são os gargalos dessa produção leiteira. A gente viu que alguns deles é a produtividade média de litros de leite por dia no Brasil, onde apesar de ser um dos maiores produtores, o Brasil tem uma produtividade pequena ainda, tem muita margem para melhorar, sendo necessário até mesmo importar uma certa quantidade de leite aí para abranger cerca de 5% do mercado, ou seja, o Brasil tem apesar de ter uma produção muito grande, consegue suportar apenas 95% do mercado interno. Então a gente tem muita margem para melhorar. Essa melhoria ela vem muito de acordo aí com o investimento em novas técnicas de manejo, em nutrição animal, em genética, em sanidade, onde tudo isso vai influenciar esses aspectos produtivos aí de leite também. Beleza, moçada? Só para recapitular um pouco. Então, antes de iniciar o nosso assunto da aula de hoje, turma, eu vou estar, perdão, eu vou estar trazendo para vocês aí algumas perguntinhas para a gente fazer uma revisão tanto da pecuária de corte como da pecuária de leite, para ter uma revisão para vocês conseguirem relembrar e fixar de maneira melhor o que foi abordado aí nessa primeira parte introdutória da disciplina. Beleza, moçada? Então vamos lá. Então se liga aí que é a hora da revisão. Então aqui, turma, a primeira pergunta e depois que eu finalizar cada pergunta, eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder a pergunta antes de apresentar a resposta, para vocês começarem a fixar melhor o conteúdo e terem um entendimento melhor, beleza? Então aqui, primeira pergunta. A China, ela é um dos principais atores no mercado global de carne bovina e mantém uma forte relação comercial com o Brasil. Apesar de ser o maior importador da carne brasileira, o seu padrão de consumo apresenta particularidades quando comparado a outras nações. Com base nessa afirmação, qual das alternativas a seguir está correta? Letra A. A China é o maior comprador de carne bovina do Brasil, mas seu consumo per capita ainda é baixo. Letra B. A China tem o maior consumo per capita de carne bovina no mundo e, por isso, importa grandes quantidades do Brasil. Letra C. O Brasil exporta pouca carne bovina para a China, devido ao alto consumo per capita no país. E letra D. A China não importa carne bovina do Brasil, pois seu consumo interno é autossuficiente. Então peço que pausem aí agora o vídeo e tentem responder, tentem identificar a alternativa correta antes que eu apresente aqui a solução da resposta. Beleza? Então aqui, moçada, a alternativa correta seria a letra A, onde fala que a China é o maior comprador de carne bovina do Brasil, mas o seu consumo per capita ainda é baixo. Realmente foi o que a gente viu nas aulas falando sobre pecuária de corte, sobre o aspecto mercadológico mundial, né? A China ela compra grande parte da carne produzida no Brasil, sendo o principal cliente do nosso país, né? Só que o consumo per capita, ou seja, a quantidade de carne que cada habitante na China consome, pensando em um ano ou ao dia, né, de carne bovina, é extremamente baixo quando a gente compara com o consumo per capita aí de países que têm a maior taxa de consumo de carne bovina. Então, a China, os chineses, eles consomem cerca de 7 quilos de carne bovina ao ano. Enquanto que a Argentina, por exemplo, que é um dos principais países que mais se consome carne bovina, consome 40 quilos de carne bovina por habitante ao ano. Então é uma margem que a gente tem aí de quase 36 quilos, né? 35 quilos, de que pode crescer, né?
E daí, mesmo consumindo tão pouco carne bovina, a China ainda é um principal país que mais se compra carne bovina, né? Devido a ter uma população gigantesca. Então, se os chineses começam a comer mais carne bovina, o Brasil vai ter uma participação de mercado ainda maior, que vai melhorar fortemente a nossa economia. Inclusive, eu comentei até com vocês que teve um fato que aconteceu, que foi a incidência da gripe africana suína, né? Que abateu, ou forçou os chineses a abaterem grande parte, a perderem grande parte do, da sua população de suínos. Os suínos na China, os porcos, são as principais fontes de alimento de proteína, né, dos chineses. Eles consomem mais carne suína do que de bovinos ou de aves, né? E daí, com essa incidência da gripe africana, dos suínos, diminuiu muito a população de porcos lá e que aumentou uma participação o consumo da carne bovina. E daí só esse aumento que já houve, já refletiu fortemente na economia do Brasil, que a gente conseguiu vender mais para eles. E também, inclusive, mesmo após ter uma amenização desse fator da gripe africana, suína, né? Muitos chineses não voltaram a consumir carne de porco, continuaram a consumir a carne bovina, o que aumentou um pouco essa taxa de consumo per capita aí. Beleza, moçada? Só um fato aí que foi curioso de ver como que esse consumo per capita vai influenciar no mercado. Vamos lá então para a próxima pergunta. Então, próxima pergunta aqui, turma. A pecuária de corte, ela desempenha um papel fundamental na economia e na sociedade brasileira, sendo uma das principais atividades do setor agropecuário. A sua representatividade no país é expressiva, abrangendo em uma parcela significativa das propriedades rurais. Com base nessa afirmação, qual das alternativas a seguir está correta? Então, letra A. A pecuária de corte representa 27,3% das propriedades agropecuárias do Brasil, destacando em sua relevância social e econômica. Letra B. A pecuária de corte tem pouca importância no Brasil, ocupando menos de 10% da propriedade agropecuária. Letra C. No Brasil, a maioria das propriedades agropecuárias são voltadas exclusivamente para a produção agrícola, com pouca participação da pecuária de corte. E letra D. A pecuária de corte no Brasil representa menos de 5% das propriedades agropecuárias e tem baixa relevância econômica. Então, mais uma vez, eu peço que pausem aí o vídeo agora e tentem resolver a questão antes que eu apresente aí a alternativa correta. Então, moçada, como alternativa correta aqui, a gente tem a letra A também. Então, a pecuária de corte, ela representa 27,3% das propriedades agropecuárias do Brasil, destacando sua relevância social e econômica. Então, a pecuária de corte, ela tem uma participação muito grande no nosso agro brasileiro, onde em cada 100 propriedades que a gente visitar, 27,3, quase 28 aí, vão apresentar a pecuária de corte como atividade principal. Para vocês terem ideia de quão forte é esse segmento no nosso país. Isso destaca uma relevância tanto social, na geração de emprego, geração de rendas, como também uma relevância econômica, tendo a participação no mercado, no PIB brasileiro, muito forte. Beleza, moçada? Então, essa atividade é de extrema importância para o nosso país. Próxima pergunta aqui, turma. A pecuária de corte no Brasil tem passado por transformações em seu modelo produtivo, adotando novas estratégias para aumentar a eficiência e a sustentabilidade. Esse movimento tem levado o setor a substituir antigas práticas por métodos mais avançados. Com base nessa afirmação, qual das alternativas a seguir está correta? Então, letra A. O crescimento da pecuária de corte no Brasil continua sendo baseado exclusivamente na expansão territorial e no aumento do rebanho. Letra B. A pecuária de corte no Brasil tem priorizado qualidade técnica, investindo em genética, saúde e manejo para aumentar a produtividade. Letra C. A pecuária brasileira tem diminuído o uso de tecnologias e técnicas avançadas, mantendo o foco apenas na quantidade de produção.
Letra D, o setor pecuário no Brasil não passou por mudanças significativas nos últimos anos e mantém os mesmos métodos tradicionais de produção. Então, mais uma vez, peço que pausem aí, o vídeo e tentem responder a questão antes que eu apresente aqui o resultado. Então, aqui, moçada, como alternativa correta, a gente tem a letra B, onde fala que a pecuária de corte no Brasil tem priorizado qualidade técnica, investindo em genética, saúde e manejo para aumentar a produtividade. Então, cada vez mais a gente vem numa crescente na pecuária de corte, a gente vem conseguindo produzir mais arrobas em menos área. E essa produção, essa maior produtividade, ela vem muito decorrência de investimento em genética, em padrões raciais, em espécies de animais que consigam desempenhar melhor, consigam produzir mais carne, né? Também técnicas de saúde, técnicas sanitárias, a gente viu o quanto que o aspecto sanitário impacta até mesmo na questão da economia e comercialização de carne, né? Lembrei do caso da vaca louca que eu falei para vocês, da febre aftosa. Então, tudo isso vai impactar em questões mercadológicas também e, consequentemente, também impacta em questões produtivas. E o próprio manejo, quando a gente fala de manejo, a gente fala do próprio manejo do gado, manejo de pastagens, manejo nutricional. Então, todos esses manejos aí vão inferir e vão participar bastante desses aspectos aí produtivos. E com essa evolução, consequentemente, a gente consegue evoluir também a nossa produção de gado de corte. Beleza, moçada? Vamos lá para mais umas perguntinhas agora inerentes aí à pecuária leiteira. Então vamos lá. De acordo com a definição oficial, o leite, sem outra especificação, deve atender a determinados critérios de origem e higiene, garantindo sua qualidade e segurança. Quando provenientes de animais que não sejam vacas, a sua denominação deve indicar a espécie de origem. Com base nessa informação, qual das alternativas a seguir está correta? Então, letra A. O leite sem outra especificação é aquele obtido exclusivamente de ordenhas de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Letra B. Todo leite comercializado pode ser obtido de qualquer espécie animal sem a necessidade de especificação. Letra C. O leite de cabra, ovelha ou búfala pode ser vendido como leite sem distinção da espécie de origem. Letra D. O termo leite pode ser usado para qualquer líquido branco destinado ao consumo humano, independentemente da origem. Então, peço mais uma vez que pausem aí o vídeo antes de eu apresentar a alternativa correta e tentem identificar qual seria a resposta certa aí. Então, turma, aqui seria a correta, a letra A, onde o leite sem outra especificação é aquele obtido exclusivamente da ordenha de vacas sadias, bem alimentadas e descansadas. Então, a definição de leite seria essa aqui. Qualquer outro elemento, mesmo sendo um leite também, né? Ele tem que ser, inclusive, se eu quiser comercializar um leite de búfala, um leite de cabra, eu não posso colocar apenas leite no rótulo do meu produto. Tem que colocar leite de cabra ou leite de búfala. Tudo que eu coloco apenas leite é aquele leite de origem de bovinos, leite de vaca. Daí eu não posso nem mesmo colocar leite de soja ou leite de amêndoas, porque não é leite. Então seria uma forma de propagar fake news, né? O leite, a sua denominação, a sua especificação é isso aqui. Beleza? Vamos lá então para a próxima pergunta, moçada. Então aqui, a adoção de novas tecnologias do setor leiteiro tem proporcionado aumentos significativos na produtividade dos animais, da terra e da mão de obra, o que tem levado a um crescimento na escala de produção nas fazendas. Com base nessa afirmação, qual das alternativas a seguir está correta? Então aqui é a letra A. O uso de novas tecnologias do setor leiteiro contribui para o aumento da produtividade e da escala de produção nas fazendas. Letra B. A produtividade das fazendas leiteiras tem se mantido estável ao longo dos anos, sem influência de novas tecnologias. Letra C. O avanço tecnológico reduziu a produtividade dos animais e da terra, impactando negativamente a produção de leite.
E letra D, as novas tecnologias aplicadas à produção de leite não tiveram impacto significativo na escala de produção das fazendas. Então, mais uma vez, peço que pausem aí o vídeo e tentem identificar a alternativa correta. Então, aqui, turma, a resposta correta seria a letra A, onde diz que o uso de novas tecnologias do setor leiteiro contribui para o aumento da produtividade e da escala de produção nas fazendas. Então, demonstrei para você na última aula, aquele gráfico lá, aqueles dados, onde a gente tem uma evolução aí de 172% de 2000 até 2017, né, na produtividade de leite no Brasil, alcançando aí cerca de 78 litros de leite de média ao dia, né? Só que ainda é uma produtividade baixa quando a gente compara com os outros países líderes aí de produção, né? Então a gente viu que é bem significativo a discrepância que a gente tem de produtividade. Mas realmente foi um aumento no período bem significativo para o Brasil. E esse aumento aí só foi devido à utilização de novas tecnologias de manejo, de sanidade, de nutrição, de genética do animal, né? E tudo isso proporcionou a gente conseguir esse aumento aí de quase 200% em um período de 17 anos. Beleza, moçada? Então vamos lá para a última pergunta. Então aqui, embora a produção nacional de leite tenha mostrado um crescimento considerável nas últimas décadas, o setor tem enfrentado desafios que resultaram em uma redução no número de produtores, refletindo em mudanças nas práticas de produção, na estrutura das propriedades leiteiras, e com base nessa afirmação, qual das alternativas aí a seguir descreve corretamente essa situação? Então, letra A. Apesar do crescimento da produção nacional de leite, o número de produtores tem diminuído devido à concentração da produção em propriedades de maior escala e à modernização do setor. Letra B. O aumento da produção nacional de leite tem ocorrido simultaneamente com o crescimento no número de produtores, mostrando que o setor se expandiu de forma inclusiva. Letra C. Embora o número de produtores tenha se mantido estável, a produção de leite, nacional de leite, tem sofrido uma queda devido à redução da demanda e à diminuição das áreas dedicadas à atividade. Letra D. O aumento da produção nacional de leite não está vinculado à diminuição do número de produtores, pois o setor tem mantido sua base de pequenos produtores ao longo dos anos. Então, mais uma vez, peço que pausem o vídeo e tentem resolver a questão antes que eu mostre aqui o resultado. Então, aqui tem uma resposta correta, seria a letra A, que diz que apesar do crescimento da produção nacional de leite, o número de produtores tem diminuído devido à concentração da produção em propriedades de maior escala e também à modernização do setor. Então, também mostrei para vocês na última aula, né, que a gente está com uma diminuição de produtores, principalmente de pequenos produtores, aqueles que produzem menos de 50 litros por dia na sua propriedade. Essa diminuição, ela vem muito por conta desses produtores não adotarem novas tecnologias e perder a sua eficiência produtiva. E daí, perdendo isso, eles perdem também a sua lucratividade, o que consequentemente tira eles da atividade, né? Então, para o produtor de leite continuar nessa atividade, ele tem que se modernizar, ele tem que ser mais eficiente na produção, beleza? Porque caso contrário, realmente é muito difícil, porque os custos de produção subiram muito, o preço do leite de venda não acompanhou esse aumento, e daí realmente a gente tem que ser bem eficiente na produção de leite para conseguir se manter na atividade. Beleza, moçada? Então, está encerrado aqui essa parte introdutória da disciplina, onde a gente pôde ver alguns dados, alguns parâmetros de aspectos mercadológicos, de histórico, tanto da pecuária de leite como da pecuária de corte, trazendo aí uma noção de como que está esse mercado para realmente conseguir fazer um apanhado geral para vocês conseguirem ter uma noção do mercado
para assim a gente começar a trazer assuntos um pouco mais técnicos, inerentes aí a essas duas atividades dentro da nossa disciplina. Beleza, moçada? Então agora de fato a gente vai começar a ver nessa aula algumas das principais raças de bovinos, né? Pensando em produção de gado de corte. Beleza, moçada? Então vamos lá. Então, antes de iniciar trazendo as raças, eu trouxe aqui uma classificação zoológica dos bovinos. Então, eles estão na classe do mamífero. A ordem é a ordem do ungulados, então, porque tem a presença de casco, né? A subordem do Artiodactylus, que é o casco fendido, ou seja, aquele casco que é cortado e é dividido em duas partes, fazendo parte do grupo dos ruminantes. A gente vai ver o que é ruminantes também, que são animais que ruminam, né? São animais que têm um sistema digestivo um pouco diferente dos outros animais aí, dos outros mamíferos, né? Fazendo parte da família da Bovidae, subfamília Bovine, e as subespécies a gente tem o Bostaurus indicus e o Bostaurus taurus. A gente vai ver também quais são as diferenças de um para o outro. Beleza, turma? Então vamos lá. Trazendo aí um breve histórico das origens dos bovinos domésticos, né? Os primeiros esqueletos de bovinos domesticados, eles datam aí de 6.500 a.C. e foram encontrados na Turquia e no leste europeu. E antes disso ainda, os caçadores da Europa e do norte da África, na Idade da Pedra, eles caçavam aí o gado selvagem, que eram os chamados aurochs, que seria o Bos primigênios. Seria quem originou a raça de bovinos que é domesticado atualmente, né? Seria o ancestral dos bovinos que a gente conhece hoje. E os aurochs, eles têm origem aí no subcontinente indiano e se espalhou após a era glacial, cerca de 250 mil anos atrás, para as regiões aí como o leste da China, Oriente Médio e o norte da África e da Europa. Isso resultou em duas subespécies principais, os bois primigênios, que é ancestral do gado europeu, os bostauros, e o bois primigênios namadicus, que é o ancestral do gado de cupim, ou zebu, que é o Bos indicus. Então é bem interessante a gente olhar de como que foi essa evolução até chegar nos bovinos que a gente conhece nos dias de hoje. Então aqui trouxe algumas terminologias, então raça seria a condição básica, né? É um ser semelhante e possuir uma origem comum, que vai ter as caracteres ou técnicos herdáveis em um mesmo ambiente para a expressão das características. A mestiçagem seria o acasalamento de animais provenientes de cruzamento. E a hibridação seria o cruzamento entre indivíduos geneticamente diferentes, por exemplo, o Bostaurus e o Bos indicus. Então a raça seria as condições que um boi tem, que um bovino vai ter, né, ou qualquer animal, vai ter todas aquelas características, aqueles aspectos zootécnicos, aquilo que realmente é a característica da raça e que são herdáveis, né, dentro de um mesmo ambiente para ter, para o seu descendente ter as mesmas características dele. A gente viu na aula de culturas anuais perenes que a gente tem o genótipo e tem o fenótipo, né? Então o genótipo seria o que está no gene do animal ou da planta, né? Que ele desempenha de acordo com o ambiente que ele vai estar inserido. Então, com o animal, com um bovino aqui no caso, é a mesma coisa. Eu posso ter o genótipo, posso ter aquele gene lá que vai conferir aquelas características, mas o fenótipo também vai influir. Então, se eu pego, por exemplo, um Nelore e crio ele aqui na Bahia, pegar o mesmo Nelore, filho desse mesmo Nelore aqui, o herdeiro dele, né, descendente dele, mas levar ele para criar lá nos Estados Unidos ou lá na Europa, ele pode apresentar características diferentes. Então, essa relação entre genótipo e fenótipo também acontece com animais. Já a mestiçagem já é o acasalamento de animais provenientes de cruzamento, que podem gerar indivíduos que seriam sem raça definida. E a hibridação é o cruzamento aí
de animais que já são geneticamente diferentes. Beleza? Daí é uma tabelinha que mostra como que é a relação de produção das principais raças aí com a sua origem e as suas funções. Então a gente tem a raça Gir, que teve sua origem na Índia, né? Uma raça zebuína, com funções tanto para carne quanto para leite. Temos também o Nelore, que teve a origem na Índia, com função principalmente para carne. Nelore Mocho, com origem no Brasil, com função para carne. Tabapuã, também origem do Brasil, com função para carne. O Guzerá, que teve origem na Índia, com função mista. O Hindu Brasil, que teve origem no Brasil, com função para carne. O Sindhi, que teve origem na Índia, com função mista, também para carne e para leite. O Brahma, que teve origem nos Estados Unidos, com função para carne. Pensando já em espécies europeias, então em taurinos, né? A gente teve aqui o Shorthorn, que teve origem na Inglaterra, com função para carne. O Poodle Hereford, que teve origem nos Estados Unidos, com função para carne. O Hereford, com origem na Inglaterra, também com função para carne. O Aberdeen Angus, com origem na Escócia, com função para carne. O Red Angus, também com origem na Escócia, que também aptidão para carne. O Red Bull, com origem inglesa, também com aptidão para carne. O Devon, com origem inglesa, também com aptidão para carne. Charolais, já tem com a origem francesa e aptidão para carne. O Chianina, com origem italiana e aptidão para carne. O Machigiana, com origem também italiana e aptidão para carne. O Blonde de Aquitaine, com origem francesa e aptidão para carne também. Piemontês, com origem italiana e aptidão para carne. O Limousin, com origem francesa e aptidão para carne. E o Cimental, com origem aí suíça e também aptidão aí para carne e leite. Pensando em raças europeias mistas, a gente tem o Normanda, com origem francesa, com aptidão para carne e leite. O Cimental, com origem suíça, aptidão aí para carne e leite também. Temos o Fleischwurst, com origem alemã e aptidão para carne. Temos o Caracu, com origem brasileira, aptidão aí para carne e leite. O Pardo Suíço, com origem suíça e aptidão para carne e leite. Pensando em algumas novas raças sintéticas, né? A gente tem o Santa Gertrudes, com origem estadunidense, também com aptidão para carne. O Brangus, também com origem estadunidense e aptidão para carne. O Ibagé, com origem brasileira, aptidão aí para carne. O Braford, com origem estadunidense e brasileira e aptidão para carne. O Xaxim, com origem brasileira, aptidão aí para carne. Pitangueiras, também origem brasileira, com aptidão para carne e leite. Santa Gabriela, também com origem brasileira, aptidão aí para carne e leite. Tropicana, também com origem brasileira e aptidão para carne. O Buffalo, com origem estadunidense e aptidão para carne. E o Bonsmara, com origem africana e também com aptidão aí para carne. Beleza, moçada? Então, pensando em raças que foram criadas no Brasil, no mundo aí existem cerca de 1.000 raças zootécnicas de bovinos, sendo em 250 com importâncias significativas para a produção de carne, leite ou ambos. E dessas, 150 são especializadas em carne, 40 em leite e 60 em dupla aptidão, ou seja, para carne e para leite. E no Brasil, diversos grupos genéticos, como raças, tipos raciais e cruzamentos, são utilizados para a produção de carne. E ao longo de quase 5 séculos, o Brasil recebeu mais de 735 mil reprodutores e matrizes de raças bovinas de origem europeia. E em contraste, desde as primeiras importações de zebu na Índia, há pouco mais de 100 anos, o Brasil recebeu apenas 6.262 reprodutores de matrizes de origem indiana. Então, um fator importante é identificar, conseguir identificar se é taurino ou se é zebuíno, se é boas taurus ou se é boas índicos, beleza? A gente vai ver como fazer isso também.
Em 2003 também, moçada, estimava-se que o efetivo bovino no Brasil fosse de 167,5 milhões de cabeças. E desse total, 78% aproximadamente, 130 milhões de cabeças, descendem de 6.262 exemplares de zebu importados da Índia, enquanto aí 785 mil bovinos de origem europeia geraram um rebanho de cerca de 37 milhões de animais. E para que isso ocorresse, pecuaristas brasileiros, principalmente de Uberaba, realizaram aí várias expedições à Índia, né, nas primeiras décadas do século, com o objetivo de trazer raças como Gir, Nelore, Guzerá, Red Sind e Kainan. E em 1921, as exportações da Índia foram proibidas por 9 anos, mas novas exportações foram autorizadas em 1930, 52, 55, 60 e 62, ano da última importação oficial de zebuínas na Índia. E aqui, turma, é um quadro comparativo para vocês notarem as principais diferenças do bos índicos, né, que é do zebuíno, e dos bos tauros, que são os taurinos. Então, seria um quadro comparativo que demonstra aí as diferenças entre as raças zebuínas e taurinas, abaixo relacionando algumas características de cada uma. Então, o zebu, bos índicos, teve sua origem na Índia. Por exemplo, de algumas raças a gente tem Nelore, tem o Gir, o Uzerá, e do Brasil, o Brahma, Tabapuã. Como vantagens, a gente tem rusticidade, resistência a carrapatos e melhor adaptação a climas e ambientes brasileiros ou tropicais, né? E desvantagens é que a carne é menos macia, tem menor marmoreio, mas a genética também vem reverter esse quadro. Então a gente tem muito melhoramento genético em gado zebuíno voltado a isso aí também, para conseguir melhorar a qualidade da carne, principalmente a questão de marmoreio e gordura entranhada na carne, né? Para conseguir proporcionar uma carne mais saborosa e uma carne mais macia para atender em certos mercados. Já os taurinos, que é os bois tauros, ele teve sua origem na Europa. Como exemplo, a gente tem o Hereford, o Angus, holandesa, Jersey, Limousin, charolesa. E como vantagem, a gente tem a carne geralmente mais macia e saborosa, devido ao marmoreio, que é a gordura entremeada, né? E desvantagens, a gente tem raças de clima temperado, que não toleram o clima tropical e tem pouca resistência a carrapatos. Então a gente tem uma tendência muito grande até ectoparasitas em taurinos, ou seja, carrapatos, bernes e outros ectoparasitas aí, né? E eles têm a menor adaptação a climas tropicais. Então, a climas mais quentes, existem algumas raças que se adaptam menos. Daí sofrem mais por estresse térmico também. Beleza, moçada? A principal diferença, para você identificar se é um zebuíno ou se é um taurino, é a presença aqui do cupim mais proveniente. Então, esse cupim bem demarcado aqui, ó, é uma característica dos zebuínos, enquanto os taurinos eles têm um cupim, mas têm um cupim menos marcado. Beleza? Então, é uma diferença aí bem notória, bem significativa, que serve para diferenciar se é zebu ou se é taurino. Show de bola, turma? Então vamos lá entrar agora de fato nas principais raças aí, tanto de zebuínos como de taurinos que são presentes aí no Brasil. Então, a primeira delas é o Aberdeen Angus, né, que é uma raça britânica de origem escocesa, é uma raça moxa de pelagem preta, que é especializada em produção de carne. Os animais são de porte pequeno e grau de musculatura moderada, com precocidade sexual e de acabamento, marmoreio. São férteis e longevos, imprimem ainda a habilidade materna sendo usada em cruzamentos maternais. Então, a Aberdeen Angus é uma raça que vem crescendo muito no Brasil por conta de todas as características que eu citei, né, de precocidade sexual, de qualidade de carcaça, qualidade de carne, ganho de peso, também ganhar mais peso em menos tempo, né, precocidade de acabamento, além de conseguir ser usado na possibilidade de cruzamentos industriais. E também tem uma resistência bem interessante ao nosso clima. Então, o Aberdeen é uma raça taurina de origem europeia, né, britânica aí,
Então, a maioria dessas raças, eles não têm tanta adaptabilidade a climas tropicais. Mas o Aberdeen, até que ele apresenta aí um certo grau de rusticidade também para esses climas, beleza? O que torna uma raça bem interessante de ser criada. Temos também o Belgian Blue, né? Que é originária da Bélgica, é uma raça de grande porte e musculatura dupla, apresentando precocidade de crescimento e bom rendimento de carcaça. Apresentam aí alto risco de parto com distorcia, sendo recomendado para cruzamentos com vacas adultas, em sistema aí terminal. Temos também Bonsmara, e esse nome Bonsmara é uma homenagem ao professor da Universidade de Pretória, na África do Sul, o Dr. Jan Bonsma, e a Estação Experimental de Mara, onde foi feito todo o trabalho de pesquisa para a formação dessa raça sintética. E esse bovino, eles apresentam aí pelo fino, boa convivência com endo e ectoparasitas e cor avermelhada. E em nenhuma das etapas de sua formação foi usado aí sangue de zebu, o que confere condições para uma heterose plena em cruzamentos industriais. Temos também aqui o Brahma. O Brahma é uma raça que teve sua origem nos Estados Unidos, sendo uma raça aí que teve origem do cruzamento de outras 4 raças, então Nelore, Gir, Guzerá e Christian Valley. São animais aí com boa precocidade, habilidade materna, docilidade e carcaças com alto percentual de musculatura. Do ponto de vista racial, os animais da raça Brahma se caracterizam por apresentar pelagem branca, cinza ou vermelha uniforme. A pele é preta, a cabeça ela apresenta um perfil reto ou subconvexo, orelhas médias relativamente largas e os chifres são escuros e simétricos, sendo permitida a descola e mocho natural. Temos também o Brangus ou Ibagé, né? Que é uma raça sintética brasileira, criada na fazenda Cinco Cruzes, da Embrapa, Bagé, Rio Grande do Sul. Sua genética é 5 oitavos Aberdeen Angus e 3 oitavos Nelore, e foi criada com o objetivo de unir a produtividade e a precocidade sexual do Angus com a adaptação ao clima tropical do gado Nelore. E o resultado são animais de médio porte e grau de musculatura moderada, com um melhor desempenho a campo que o Angus e nas fêmeas aí boa habilidade materna. E nos Estados Unidos, o Brangus ele vem sendo formado com 5 oitavos de sangue de Angus e 3 oitavos de sangue de Brahma. Então, notem aqui, ó, aqui eu já tenho um cruzamento entre o Angus, que eu mostrei para vocês, e o Nelore. Então, lembra daquela característica de diferenciação entre zebuíno e taurino? Notem o cupim aqui do Brangus, ó. Ele é bem mais pronunciado, já que ele tem um cruzamento de Nelore, né? Ele é bem mais pronunciado do que o cupim aqui, ó, do Angus. Então, notem aqui que eu tenho um dorso muito mais reto do que aqui no Brangus. Justamente porque aqui eu já tive um cruzamento com o Nelore, que já confere a maior presença aqui do cupim, que é uma característica aqui exclusiva dos animais zebuínos. Beleza, moçada? Temos também o Braford, que é uma raça de origem americana, formada por 5 oitavos de sangue de pula de Hereford e 3 oitavos de sangue de Brahma. Em seu porte é médio, né? E o grau de musculatura moderada. Os animais são rústicos e as fêmeas têm boa habilidade materna. No Brasil, esta raça ela vem sendo formada com 3 oitavos de sangue Nelore. Temos também o Cachim. O Cachim é brasileiro, nascido na fazenda Cachim, de São Carlos, São Paulo, e foi o resultado do cruzamento de Charolês com Nelore, com 5 oitavos de Charolês e 3 oitavos de sangue de Nelore, respectivamente. E é especializado na produção de carne, tem porte médio e grau de musculatura moderada. E os animais são rústicos, precoces e produtivos, com boa habilidade materna, alto rendimento de carcaça e acabamento tardio. Temos também, moçada, o caracu, que é um descendente direto dos animais do tronco, né, o Bostaurus ibérico e o Bostaurus aquitânicos, que é basicamente trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses. E o que mais chama atenção na raça é a sua extraordinária adaptação ao clima tropical e subtropical
que é devido a características como pelo curto, resistência ao calor e endo e ectoparasitas, assim como a facilidade de locomoção, umbigo curto e facilidade de parto. Tem a pelagem baia e amarelo claro, o porte médio e grade de musculatura fina, com boa fertilidade e habilidade materna, assim como bom ganho de peso, alto rendimento de carcaça e cruzamentos terminais e maternais. Beleza, moçada? Vamos encerrar essa aula por aqui para não estender muito. E na próxima aula a gente continua trazendo aqui algumas das principais raças bovinas aí, pensando em pecuária de corte e em pecuária de leite também. Show de bola, turma? Então, valeu e até a próxima aula.